Pragas e doenças do dendezeiro. Bom, uma das principais pragas do dendê é o Rhynchophorus palmarum, um inseto da ordem Coleoptera, portanto um besouro, família Curculionidae. O período de incubação dos ovos varia de 4 a 12 dias. O estágio larval, que é onde causa o dano econômico, é na fase larval, dura de 40 a 70 dias. O estágio pupal, de 20 a 30 dias. E a longevidade do adulto, de 45 a 60 dias. Entre as plantas hospedeiras do Rhynchophorus estão o coqueiro, açaizeiro, bacaba, cana-de-açúcar, palmeira imperial, palmeira real, mamoeiro, abacaxizeiro, bananeira, entre várias outras culturas. Então, todas essas plantas são hospedeiras do Rhynchophorus. Esse aqui é o inseto na sua fase larval e onde que causa o dano econômico, que é exatamente a abertura de galerias no tronco e outras partes da planta. Essa aqui é uma imagem mostrando o Rhynchophorus na sua fase adulta, muito parecido com o bicudo do agudoeiro, né? Porque são da mesma família, Curculionidae. As larvas eclodem, começam a se alimentar, construindo pequenas galerias, tanto na base da folha como no estipe, que é o tipo de caule do dendê, acarretando bloqueio na passagem de nutrientes, causando enfraquecimento da planta, murchamento e, consequentemente, a morte da planta. O dendê atacado também apresenta porte reduzido, folhas mais curtas e amareladas, com pecíolos bronzeados, redução do número de folhas, redução ou ausência de cachos e inflorescências abortadas. Os danos indiretos são causados pela entrada de micro-organismos patogênicos capazes de transmitir doenças às plantas. O Rhynchophorus palmarum também é o principal vetor do nematóide Bursaphalenchus coccophyllus, causador da doença conhecida como anel vermelho. Então, além do problema primário desse inseto provocar galerias destruindo a planta, ele também pode carregar dentro do corpo dele o nematóide Bursaphalenchus coccophyllus, que causa uma doença chamada anel vermelho. Então é um inseto muito complicado aí para a cultura do dendê e é considerado então uma praga-chave. O MIP, que é o manejo integrado de pragas, é a recomendação mais eficaz para controlar e evitar o ataque da praga. Deve-se evitar ferimentos mecânicos acentuados durante os tratos culturais e a colheita. Eventualmente, as posturas podem ser evitadas com pincelamento com óleo mineral nos ferimentos, uso de injeções no estipe com dimetoato ou monocrotofós a 200 ml, 50 a 200 ml, associado aos cuidados de se evitar ferimentos em demasia. Os dendezeiros muito atacados devem ser eliminados, cortados ou de preferência queimados. O controle também pode ser realizado com o uso de armadilhas de troncos de palmeiras pulverizados com inseticida. Pode-se usar uma solução de Furadan 350 na proporção de 120 ml do produto para 20 litros de água. Essas armadilhas devem ser renovadas semanalmente e queimadas após o uso. Então são essas armadilhas aqui, feitas com o próprio estipe, ou seja, com o próprio caule do dendê. Então se espalha essas armadilhas por toda a plantação
e através dela você faz o monitoramento e verificar se já está no nível de dano econômico, né? É um monitoramento aí rotineiro das plantações. Uma outra armadilha muito parecida com a armadilha da mosca da carambola, né? Se coloca o hormônio aqui, um pouquinho de inseticida e feromônio para atrair o inseto e se espalha de preferência dentro da copa, né? Para evitar insolação diretamente na armadilha. Um outro modelo aqui de armadilha, também utilizando pedaços do caule. Aqui em cima um pouquinho de atrativo com inseticida. Uma outra praga importante aí na cultura do dendê é a Brasolias. É uma lepidóptera, ou seja, provavelmente uma mariposa ou borboleta, já que é uma lepidóptera, chamada vulgarmente de lagarta das folhas do coqueiro também. O ciclo de vida completo de ovo adulto varia de 81 a 118 dias. Os danos causados quando a lagarta se alimenta dos folhíolos da planta, deixando apenas as nervuras centrais dos folhíolos, e não existem produtos químicos registrados para o controle dessa praga em dendezeiro. O controle mecânico pode ser feito através da retirada dos ninhos da lagarta encontrados dentro da plantação. Então daqui dá para ver que é uma mariposa, né? Um abdômen bem proeminente e tem essas listras em cada asa, listras amarelas, a Brasolias. E aqui a fase larval, que também causa dano econômico, que é exatamente essas desfolhas, deixando a planta mais fraca e fazendo uma menor fotossíntese, portanto, devido à diminuição da área foliar. Doenças. A principal doença do dendê é o anel vermelho, como já foi falado, é causada pelo nematóide Bursaphelenchus cocophilus, que é disseminada pelo Rhynchophorus palmarum. Então, controlando os rincóforos, por tabela se controla o anel vermelho. Então, o nematóide ele possui vários hospedeiros, como a macabeira, o açaizeiro e a pupunha. O sintoma clássico de anel vermelho é formado a cerca de 3 centímetros da superfície externa para dentro do caule, do estipe, e tem uma largura de 3 a 5 centímetros. É exatamente esse sintoma aqui. Você corta o tronco no sentido transversal e vai ter essa aparência de um anel mais ou menos avermelhado. Por isso o nome da doença, anel vermelho. Novamente aqui, sintoma do anel. E um corte longitudinal do tronco, ele vai apresentar também a manifestação da doença. Aqui um pedaço de pecíolo, mostrando que a doença também se manifesta nas folhas. Quando as plantas estão muito infectadas, o raque das folhas mais velhas toma coloração laranjada e ocorre o abortamento de inflorescências e o apodrecimento de frutos imaturos. A planta atacada apresenta inicialmente uma redução no crescimento das folhas centrais, que permanecem juntas, formando uma coluna compacta e ereta. É um sintoma típico de anel vermelho. Posteriormente, a coluna de folhas compactas começa a secar ou apodrecer em estágios mais avançados da doença. Com o secamento foliar, ocorre a morte da planta. Então, novamente, aqui a presença do tufo. As folhas se contraem e não abrem mais, formando um tufo. E dá para verificar um porte bem reduzido aqui da copa, em detrimento de uma planta sadia aqui à esquerda. Então, a planta fica com o porte da copa bem reduzido, mostrando um tufo. E a raquis também, que é essa parte aqui do pecíolo, fica um tanto quanto amarelada. Algumas plantas de dendê apresentam naturalmente a coloração amarela devido
a genética, mas em alguns casos pode ser já sintoma de anel vermelho. Quebramento da folha na base, também é um sintoma típico aqui, formando uma espécie de guarda-chuva fechado. As medidas preventivas: evitar preparar sementeiras e viveiros com solo de áreas com focos da doença, fazer inspeção mensal do dendezal, para identificar plantas com sintomas iniciais da doença, eliminar plantas doentes com sua retirada do talhão e posterior queima, controlar o vetor através de armadilhas, em cofres palmaro no caso, evitar fazer cobertura no pré-viveiro com folhas de plantas doentes, evitar ferimentos desnecessários durante os tratos culturais, evitar resíduos de plantios de mamão, banana, cana e abacaxi dentro do plantio, por serem atrativos aos insetos vetores. Executar as medidas preventivas também no plantio das propriedades vizinhas. Amarelecimento fatal do dendezeiro, AF, é uma segunda doença bem importante aí na cultura do dendê. É denominada também de podridão da flecha. O agente causal dessa doença ainda é desconhecido, não se sabe exatamente o que é que causa um AF, essa doença. Ou seja, a doença não pode ser de origem biótica, um ser vivo, ou um fator abiótico, pode ser o clima. Então não se sabe exatamente quem é o agente causal ainda. Os sintomas iniciam com um amarelecimento quase imperceptível dos folíolos basais mais jovens. Normalmente, com a evolução, o amarelecimento fica bem perceptível nas 5 primeiras folhas. Seguindo o amarelecimento, surge necrose dos folíolos, da extremidade para a base. A necrose progride até causar a seca completa da folha. Os sintomas também podem se manifestar nas flechas, iniciando com manchas necróticas, que evoluem até causar o secamento e o apodrecimento da base, que evolui até atingir a região do meristema, produzindo um odor fétido. É muito comum as folhas e flechas quebrarem-se na base, assim como a gente viu lá na doença anterior. Tem-se evidência de que a espécie Elaeis oleifera não é afetada por essa doença. Baseado nessa fonte de resistência, vem sendo desenvolvido um intenso programa de melhoramento genético visando incorporar a resistência da espécie Elaeis oleifera na espécie Elaeis guinensis, que é a espécie mais plantada hoje. Outra medida recomendada é a inspeção periódica do dendezal, com uma frequência semanal ou no máximo quinzenal, para identificar as plantas com sintomas iniciais e proceder à eliminação das mesmas.